Quem deve substituir a Arrascaeta no jogo do Flamengo? O Flamengo joga hoje, jogo importante. Carrascal, Jorginho, Luiz Araújo ou Saul? Quem deve substituir a Arrascaeta hoje? Vene já sabe ou tem opinião? Não, sabe ou tem? Não fala quem é, mas sabe ou tem opinião? Um pouquinho dos dois. Um pouquinho dos dois, tá? Então daqui a pouco ele vai dizer o que ele sabe e o que ele acha sobre o substituto do Arrascaeta. Já estavam com saudade. Depois de mais de 2 meses, chegou a hora de os torcedores do Flamengo voltarem a se emocionar com a Libertadores. Do período que parou da Libertadores, o Flamengo viveu um pouco de altos e baixos. A gente, uma hora estava muito bem, outra hora estava muito mal. A torcida do Flamengo tem essa questão de o céu para o inferno muito rápido, mas a atmosfera da Libertadores é sempre diferente, né? A obsessão todo ano é ganhar a Libertadores. É a Libertadores e mais alguma coisa que a gente coloca como foco, mas a obsessão é sempre ela. Nesta quarta-feira, eles vão ao Maracanã acompanhar o jogo contra o Inter, o primeiro das oitavas de final da competição favorita dos rubro-negros. Na verdade, para quem é flamenguista, né, é realmente uma competição muito esperada, né? Libertadores é Libertadores, né? E a gente tem essa alegria de poder vivenciar esse momento junto ao nosso Mengão. É uma coisa realmente surreal. Nos últimos anos a gente foi muito feliz, conseguiu 2 títulos aí recentes, né? E aí vamos voltar para nossa terra que é a Liberta agora. Até então só tem tri, né? Só tem tri, aí a gente tem essa oportunidade aí de ser o primeiro tetra e a gente se isolar aí com esse feito, né? Já faz tanto tempo que a gente lembra. O Flamengo joga a primeira partida em casa e decide a vaga em Porto Alegre porque ficou em segundo lugar no grupo C. O time somou 11 pontos. Foram 3 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota. O Inter teve a mesma pontuação, mas foi o líder do grupo F. Eu espero que seja um 2-0 Flamengo. Aqui pra gente ir pro Sul tranquilos. Nós vamos estar no jogo lá no Sul também, contra o Inter. E a gente espera bastante que a gente saia, né, classificados dessa. Então a gente teve um exemplo não muito legal aí semana retrasada contra o Atlético Mineiro, que a gente precisou fazer o resultado em casa. Infelizmente perdeu o primeiro jogo, foi lá para Minas, chega e decidir. Conseguimos até o resultado, ganhamos de 1-0, mas nas penalidades aconteceu aquela fatalidade e a gente foi eliminado. Então serve de exemplo aí para nesse jogo do Inter a gente fazer diferente. Aproveitar no Maraca aí para construir logo o resultado. O palpite é um 3-0, 3-0 tá valendo, tá valendo. Eu tô achando que o Samuel Lino vai fazer um gol aí, tá jogando bem, né? Então 3-0, fora o baile. O Flamengo não terá contra o Inter o Arrascaeta suspenso, mas conta com 5 reforços que foram contratados recentemente e podem estrear na Libertadores. Jorginho, Saul, Samuel Lino, Carrascal e o lateral direito, Emerson Royal. A gente sabe da dificuldade que é a Libertadores, é uma outra competição. Independente de ser contra um time brasileiro, a gente sabe que a competição é diferente. Minha primeira vez que eu vou jogar uma Libertadores, né? Estou ansioso, quero jogar esse jogo da Libertadores. Estamos preparando muito bem para esse jogo, que é um jogo fundamental, muito importante, mas a vontade da minha estreia pessoal nessa competição, que eu assisti tanto quando era pequeno, é muito grande. Os torcedores se dividem em quem seria o melhor substituto para o Arrascaeta. Não faltam dicas ao técnico Felipe Luiz para o jogo contra o Inter. Se o Carrascal tiver condição, já tiver entrosado, eu acho que daria para começar. Chegou o Carrascal agora, tem o Saul também. Só que o Saul já vem jogando, né? O Carrascal ainda não estreou pelo Flamengo, então é meio que uma fogueira você botar ele para jogar logo assim de cara numa Liberta. Então acho que o Saul seria uma boa opção. Esses 5 reforços chegam em muito boa hora. Chegaram no mata-mata, né? Na hora mais importante. Que o Flamengo dê motivos para a Libertadores continuar sendo a queridinha deles. Ah, não, essa música não é no Veneno. Cadê? Aí. Calma, pés no chão. Libertadores é diferente. Embora o adversário esteja numa crise, mas Libertadores é diferente. Quando a bola rola, ainda mais que é contra o Flamengo, todo mundo dá a vida contra o Flamengo. Ih, começou, Tartar. Eu brinquei antes do VT, sobre... De La Cruz, estará pronto para esse jogo ou não? Não vai voltar nesse jogo, nem ele, nem Danilo. Ou seja, 2 jogadores que continuam fora, além do Pulgar, obviamente, que ainda não tem prazo para retornar. Mas sobre o De La Cruz e o Danilo, eles estão próximos.
talvez seja no final de semana ou até mesmo na outra quarta-feira, que inclusive os 3 próximos jogos do Flamengo, justamente o mesmo adversário, Internacional. 2 jogos pela Libertadores e 1 pelo Campeonato Brasileiro, mas eles estão próximos de voltar, porém ausências. Além do Arrascaeta, que para mim é um baita desfalque para o técnico Felipe Luiz, mas nesse caso é suspensão, não é lesão, o que é uma boa notícia. Então fica a dúvida, como será o meio de campo do Flamengo? Vamos já dar informação para a gente debater aqui com o Pedrosa e o Tartar. Eu tenho a minha opinião do que ele vai fazer. Informação. O provável substituto é o Luiz Araújo. Quando a gente fala provável substituto, não é que o Luiz Araújo vai entrar na função do Arrascaeta. Ele entra no time titular. E aí o Felipe Luiz traz o Gonzalo Plata para fazer essa função do Arrascaeta, algo que ele já fez em outros jogos. Não seria nenhum absurdo. Aí ele botaria o Luiz Araújo na ponta direita, Gonzalo Plata ali na função do Arrascaeta, Pedro centralizado e o Samuel Lino na ponta esquerda. A outra alternativa, como vocês botaram na enquete, é o Carrascal. Eu acho pouco provável isso. Primeiro, o Carrascal fez poucos treinos com os novos companheiros. Segundo, ele nem estreou, embora ele estivesse relacionado contra o Mirassol, mas ele não entrou em campo, ficou apenas no banco de reservas. E aí você vai botar o Carrascal, que chegou para ser o substituto do Arrascaeta, justamente para estrear numa Libertadores da América? Acho pouco provável. Até porque o Felipe Luiz já fez isso que eu acabei de mencionar, botar o Gonzalo Plata nessa função, o que eu acho mais correto. Porque o Gonzalo Plata é um jogador que todo mundo sabe aqui, que eu defendo bastante, pela intensidade dele, pela forma que ele joga e como ele é importante para o estilo de jogo técnico Felipe Luiz. E estamos falando de um Luiz Araújo, que na ponta direita é onde ele mais rende também. Então seria, na minha concepção, na minha visão, o sistema ofensivo ideal para esse duelo. Plata, Luiz Araújo, Samuel Lino e Pedro centralizado. Lembrando, sem o Arrascaeta, o Pedro tende a render mais. Assim como o Arrascaeta sem o Pedro tende a render mais, por estilo de jogo do técnico Felipe Luiz. Isso não é um demérito nem ao Pedro e nem ao Arrascaeta. Ô, Tartar, olha pra trás. O torcedor não tá nem aí dessa burocracia de chegou agora, tem poucos minutos, não teve time titular ainda como... O torcedor, ó, não tá nem aí, pouco se importa. A escolha do torcedor é o Carrascal, que aliás foi uma grande novela que o Vene trouxe aqui, um jogador de muita qualidade que teve uma expectativa muito alta no coração desse torcedor. A resposta tá aí, ô Tartar. Eles querem ver, né? Querem ver o Carrascal em campo. O torcedor é assim mesmo, principalmente porque é um jogador interessante demais, né? O Flamengo traz mais um grande reforço e eles querem vê-lo, querem ver atuar, querem ver em campo. Mas o Felipe Luiz, aí cabe ao treinador, né? Eu acredito que não vai fazer isso, assim como bem elucidou aqui o nosso amigo Vene Casagrande, porque questão de coerência mesmo, né? Até porque acaba de chegar e esses jogadores já vêm atuando e atuando muito bem, né? O Plata é um jogador interessantíssimo, faz bem ali a posição, o Luiz Araújo também. E fora que o Flamengo ganha muito, né? Na questão da intensidade, são jogadores que também ajudam muito na questão da marcação e tem muita força, chegam com muita qualidade. O Luiz Araújo tem um chute aí de média distância. Então, jogadores muito interessantes. Então, eu acredito que essa sim deve ser a formação do Flamengo. E ela pode, não fala agora, Pedrosa, ele pode ser uma opção. Mas você seria ousado de começar com o Carrascal? Não responde. A carinha dele, Tatá. O povo quer o Carrascal. O Vene trouxe a informação de que ele ainda não começou, tem poucos treinos, ainda não foi titular e tudo mais, mas você seria corajoso o suficiente para começar jogando com o Carrascal, Lucas Pedrosa? Eu acho que não é uma questão de coragem, é questão de hierarquia. E na hierarquia do time do Felipe Luiz, o Luiz Araújo está à frente do Carrascal. Então seria injusto para mim você colocar um jogador que acabou de chegar, que não está entrosado com seus companheiros, que ainda não está adaptado na frente de um jogador que já desempenhou muito bem com a camisa do Flamengo, considerado titular em vários momentos. Então acho que o Luiz Araújo é o cara que mais merece a vaga nesse momento. Pra gente sair desse assunto, o Vene Casagrande fala pra gente qual deve ser o time do Flamengo, que você não tem essa informação, mas o que você acha que vai ser que o Felipe Luiz vem com o Flamengo? Rossi e Varela, acho que ele vai botar o Varela na lateral direita, porque ele botou o Emerson Royal no último jogo, e aí Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro na ponta esquerda, que fez uma dobradinha muito boa pelo lado esquerdo com o Samuel Lino, e aí eu tenho a dúvida, Alan ou Everton Araújo, porque ele gosta muito dos dois jogadores, e são dois jogadores com características bem parecidas. Então
Então não vai ser nenhum absurdo ele começar com Alan ou com Everton Araújo ao lado do Jorginho. Esse, para mim, é um jogador extremamente importante. Que bom que ele está de volta ao time, porque ele foi ausência no último jogo. E aí, Gonzalo Plata, o que eu acho que ele vai fazer ali na função do Arrascaeta, Luiz Araújo, Samuel Lino e Pedro centralizado. Tarta, avisa pro Pedrosa que agora chegou o assunto Copa do Brasil, que eu tô sem falar com ele nessa parte. Olha aí, Pedrosa. Copa do Brasil, Vasco e Botafogo. Ainda bem que ela pediu pra você, porque tem gente que não pode nem falar de Copa do Brasil. Eu tô fora, mano. Toma! Já foi, né? Danadinho ele, né, Tarta? Ele não é danadinho? Olha aí, ó. Ontem rolou na CBF o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil. Vai ter clássico carioca. Ai, meu Deus, tanto tipo... Sério, Pedrosa? Sério? O Flavinic foi conferir, conta pra gente. Fala, Flavinho. Promoveu 2 clássicos regionais nas quartas de final da Copa do Brasil. Maior campeão da competição com 6 títulos, o Cruzeiro encara o grande rival Atlético Mineiro. E teremos também o clássico carioca entre Vasco e Botafogo. É um clássico, eu acredito que a torcida e mesmo para o espetáculo do futebol brasileiro, jogar um clássico numa quarta de final, um clássico carioca, é sempre interessante de assistir. E tivemos agora um jogo recente com o Botafogo, que não fomos felizes para o brasileiro, vamos tentar reverter a situação para o nosso favor. Na verdade é uma partida dificílima, é um adversário que vem no trabalho com o Diniz sempre monta times muito competitivos, muito... Fala, nação rubro-negra. Hoje trago uma notícia que vai agitar bastante os bastidores do Flamengo e certamente gerar muitas conversas entre os torcedores. O atacante Mikael, aquele mesmo que conquistou a torcida com seu estilo ousado, dribles rápidos e muita entrega dentro de campo, está oficialmente fora do Flamengo. E sim, pela segunda vez. Segundo informações do jornalista Antônio Carlos, a decisão já foi tomada e não há mais volta. A notícia pegou muitos de surpresa. Afinal, o jogador tinha um carinho especial pela torcida e sempre foi visto como um atleta de personalidade forte e capaz de mudar o rumo de uma partida com suas jogadas individuais. A saída, segundo fontes próximas ao atleta, foi motivada por uma série de fatores, desde questões pessoais até oportunidades que surgiram fora do Flamengo, algo que pesou na decisão final. Mikael já havia deixado o clube anteriormente para atuar no futebol do exterior, e naquela ocasião, sua ausência foi bastante sentida. Agora, pela segunda vez, o ciclo chega ao fim, deixando a sensação de que talvez ainda houvesse espaço para ele contribuir mais com o time. Não é exagero dizer que sua saída representa uma perda considerável para o plantel. O clima nos bastidores, de acordo com jornalistas próximos à cobertura diária do clube, é de respeito pela decisão do jogador, mas também de preocupação com a montagem do elenco para o restante da temporada. A diretoria agora foca em analisar nomes que possam suprir essa ausência e manter o time competitivo. Para Mikael, o futuro está aberto, e apesar de não ter ainda uma confirmação oficial do seu próximo destino, tudo indica que novas oportunidades já estão no horizonte, possivelmente no cenário internacional. Agora, o capítulo se encerra mais uma vez, e a vida segue tanto para o jogador quanto para o clube. O Flamengo continua sua caminhada em busca de conquistas, reestruturando o elenco e se adaptando às mudanças inevitáveis do futebol moderno. Já Mikael, por onde for, certamente carregará um pedaço da nação consigo, assim como deixará aqui uma parte de sua história. É hora de olhar para frente, mas sem esquecer o que foi vivido, porque o futebol é feito desse ciclo, de despedidas e reencontro. E quem sabe um dia os caminhos se cruzem novamente. Até lá, fica o agradecimento, o respeito e o reconhecimento a um jogador que fez a alegria da torcida e deixou sua marca no Maracanã.